E Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a possibilidade de nos reunirmos para te louvar e para te adorar. Te agradecemos pela vida do Jorge, da Denise, que estão aqui conosco. E por esse momento em que ele estará compartilhando a tua palavra conosco, Deus amado, que a tua graça, ó Deus, a tua unção esteja sobre a vida do teu servo, Deus querido, para que tudo aquilo que o Senhor já tem depositado, Deus amado, no seu espírito, no seu coração, possa ser compartilhado conosco, que possa vir a nos renovar, a nos impactar e a nos desafiar, ó Deus querido, a uma nova postura, a uma mudança em nossas vidas, a uma mudança de atitudes diante do Senhor e diante do Teu reino e da Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentem-se, por favor. Conta-se essa história. O pregador foi convidado para ministrar em uma igreja muito influente na cidade, muito grande, de uma larga tradição. E ele quis honrar esse compromisso da melhor maneira possível. Se preparou, orou, buscou ao Senhor e estudou de maneira profunda. Quando ele foi convidado para subir ao púlpito para ministrar a palavra, uma igreja imensa, tradicional. Quando ele sobe no púlpito, na parte da frente aqui dele, e o povo não via, havia alguns dizeres. E quando ele se aproxima do púlpito e abre a Bíblia, ele olha para esses dizeres que a igreja não via, só o pregador. As pernas dele começou a tremer. E no dizer dizia: pregador, queremos ver a Jesus. Queremos ver a Jesus. Que Jesus se revele a você, meu irmão, minha irmã. Que Ele se revele. Porque se Ele não se revelar a nós, não temos palavra. Que Ele cresça e nós diminuamos. Cristãos que se movem para fora das portas. É sobre isso que iremos refletir nessa noite. Cristãos que se movem para fora das portas. Nos tempos do Antigo Testamento, as coisas imundas e impuras eram tratadas fora do arraial de Israel, fora do acampamento. Os israelitas eram ordenados por Deus como uma ordenança a queimar os restos dos sacrifícios dos touros, incluindo até o seu próprio esterco. E eles tinham que fazer isso em um local fora do acampamento. Imaginemos nesta noite, apenas como uma ilustração, que nós estamos dentro do acampamento. E estas coisas tinham que ser feitas fora do acampamento como oferta pelo pecado do povo. Veja como os preceitos de Deus para estas situações eram sérios. Havia todo um preceito que é chamado de purificação cerimonial para que isso acontecesse. Eu vou ler alguns versos da palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Araão, aos líderes da congregação: esta é uma exigência da lei, não é obedeça ou não obedeça, é uma exigência da lei. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito, sem mancha, sobre a qual nunca tenham sido colocado uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele.
Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com seu dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. E na presença dele a novilha será queimada, o que? O couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro e sopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, onde? Fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação dos pecados. Veja, até aquele que depois for lá recolher as cinzas da novilha também terá que lavar as suas roupas, e este ficará impuro até ao cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Há uma coisa muito séria acontecendo aqui: cerimônia de purificação. Isso no Antigo Testamento. Os corpos de Nabade e Abiú foram carregados para fora do acampamento depois que eles foram consumidos pelo Senhor. Isso está em Levíticos. E o leproso era pronunciado impuro pelo sacerdote. Diz o texto: quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas usará roupas rasgadas, andará descabelado, parece um louco, cobrirá a parte inferior do rosto e se gritará: impuro, impuro, impuro. Enquanto tiver a doença estará impuro e viverá onde? Separado, fora do acampamento. Quando Miriam, a irmã de Moisés, pegou lepra, ela teve que ser deixada em reclusão fora do acampamento, lá fora. Diz o texto: quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tolamente cometemos, não permita que ela fique. Olha, tenta imaginar essa cena, uma das cenas mais horripilantes que eu percebo na palavra de Deus. Que ela, Miriam, não fique, disse o irmão de Moisés, não fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Isso é horrível. Olha o estado em que estava Miriam. Que ela não fique lá como um feto abortado, com uma perna, um braço. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por tua misericórdia, cura Miriam. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada por 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Essa história está registrada em Números. Além dos leprosos, todos os que foram contaminados por questão de sêmen ou menstruação, e todos os que foram contaminados por corpos mortos, tinham que ser colocados onde mesmo, gente? Fora do acampamento. A pessoa que blasfemou e amaldiçoou o nome do Senhor era levada fora do acampamento. Imagine se algum dia você é pego blasfemando contra o Senhor, vai para fora do acampamento. E lá, muitas vezes, apedrejado até a morte. Olha que cena: se uma praga, cupim, fosse encontrada em uma casa, as pedras sujas tinham que ser jogadas em um lugar imundo lá fora do campo, fora do acampamento. E se a praga permanecesse, então a casa precisava ser demolida e os entulhos jogados fora do acampamento. Quem era encontrado
profanando o dia do sábado, o dia do Senhor, tinha que ser levado para fora do acampamento e lá apedrejado até a morte. Está registrado em Números. Se um pai, olha que cena, se um pai, credo, cuspisse no rosto ou na cara da sua filha, a filha e não o pai, tinha que ir para onde? Fora do acampamento, para evitar profanação. Os guerreiros, quando eles retornavam das guerras, eles tinham que ser atendidos não dentro do arraial, fora do acampamento. Por quê? Porque eles estavam contaminados com o sangue daqueles que eles mataram. Então eles tinham que ir para fora do acampamento, para serem purificados. Nabote foi acusado de amaldiçoar a Deus e ao rei, e foi levado para fora do acampamento, apedrejado, morte. Nabote morreu apedrejado. Manassés removeu os ídolos dos altares e os jogou todos esses ídolos fora do acampamento para que fossem queimados. Meu Deus, se Deus agisse assim comigo e com você, hein? Se Deus agisse assim comigo e com você, quem ficaria dentro do acampamento? Quem? Fora do acampamento era o lugar, o que a Bíblia está ensinando? Fora do acampamento é o lugar da corrupção, é o lugar onde tem que ir a impureza, a imundície, a corrupção, a sujeira, a contaminação, a condenação, a punição, a rejeição e a vergonha. Tudo isso tem que ir para fora do acampamento. Não é digna de ficar dentro do acampamento. Qualquer um banido para o exterior do acampamento, esta pessoa tinha que ficar excluída, isolada, e até mesmo podia cair no ostracismo. Ninguém mais iria se lembrar dela. Meu Deus, imagina se isso acontecesse com você e comigo quando nós pecamos contra Deus. Preste muita atenção, é deste conceito veterotestamentário do Antigo Testamento, é deste conceito que um profundo PhD, estudioso, autor da palavra de Deus, de um dos livros lindíssimos da palavra de Deus que o crente pouco lê, que é o livro de Levíticos e o livro aos Hebreus, uma carta escrita especialmente para o povo judeu, que entendia como ninguém de sacrifício. É desse conceito, qual conceito? Fora do acampamento, para a purificação, que este profundo conhecedor do livro dos sacrifícios levíticos empresta como uma metáfora para falar de Jesus. E nós precisamos entender isso nessa noite. Para falar de Jesus, e aqui está o versículo base da nossa reflexão, Hebreus capítulo 13, versículo 12 em diante. Hebreus capítulo 13, dos versículos 12 em diante. E diz assim a palavra de Deus: assim, deste modo, ou seja, o que essa palavra assim significa para nós aqui? Com este transfundo, está entendendo? Tendo esta perspectiva em mente, qual? Da purificação fora do acampamento. Assim, vamos ler todos juntos? Me ajudem, por favor. Assim,
Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Se você não entender aquilo que explicamos anteriormente, essa questão dos sacrifícios, você não entenderá o que Jesus fez por nós. Não. O autor aos Hebreus está nos conduzindo a Jesus, mas para nos conduzir a Jesus, nós temos que entender o que significa sacrifício. Jesus sofreu fora do acampamento. Ele sofre a vergonha e o opróbrio. Como pode ser isso? A gente fica se perguntando. Não demanda o Antigo Testamento que apenas aqueles que são impuros, blasfemos, leprosos, contaminados, indignos, sejam colocados fora do acampamento para que lá se ofereça o ritual da purificação? Jesus Cristo foi esse santo, inocente, homem de Deus, servo, profeta, e nele, não diz a palavra de Deus, não foi encontrado pecado algum. Como pode este homem ser sujo, ser considerado um leproso, ser considerado um blasfemo, ser considerado um imundo, para ir para fora do acampamento, que era para lá que iam estas pessoas e estas coisas? Como pode ele ser encontrado lá? Mas ele sofreu fora das portas. Você tem que entender que Jerusalém, nas cidades antigas, eram cidades muradas. É como se Araraquara tivesse muro grandes ao redor de toda Araraquara. E nós estaríamos seguros, como era a cidade de Jerusalém, a cidade da paz, a Jerusalém, toda murada. Pasme, irmão e irmã, Jesus não morreu dentro de Jerusalém. Não. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, quem era levado para fora do acampamento, para fora das portas da cidade, era a escória da sociedade. Eram os indignos, os piores tipos de ladrões. Não se matava dentro da cidade, se levava para fora, e é para lá que Jesus foi levado. Ele sofre fora da porta, ali ele é torturado, executado, crucificado, no lugar aonde estes sem vergonhas, que cometeram crimes capitais, escórias da sociedade, excremento da sociedade, e lá, não dentro do campo, mas fora do campo, foi levado o nosso Senhor. Eu pergunto, por que Jesus está entre aqueles que sofreram e morreram fora da porta? O que ele havia feito de errado? O que? No entanto, ali estava ele, fora, tratado como esterco, o seu corpo todo ensanguentado por tortura, as mãos e os pés pregados no madeiro, por todo aquele caminho carregando a cruz, a ponto de ele mal conseguia mais respirar e carregar a própria cruz. Portanto, alguém veio e o ajudou a carregar. Eu vos pergunto, irmão e irmã, nessa noite, é este o Rei da Glória? É este? Ele é o Rei da Glória?
fora do acampamento, no meio do esterco, dos indignos, dos impuros, dos leprosos, dos malfeitores, dos sem vergonhas, é este o Rei da Glória. Os governantes e os sacerdotes e os soldados escarneciam deles, dizendo: o povo ficou observando, e as autoridades, lá estava a classe política e sacerdotal religiosa, e o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Você não é o bonzão? Por que você está fora da porta? A morte de Jesus não é uma morte privada, é uma morte pública. Preciso que você preste bem atenção um pouco mais agora. Sei que você está prestando atenção, mas um pouco mais, porque agora temos que fazer algumas afirmações um pouco mais profundas, teológicas, para que você entenda. Jesus morreu como um substituto e um representante das pessoas. Todos os pecados das pessoas e do mundo foram imputados sobre ele. E por imputação, não que ele houvesse cometido o pecado, mas por imputação, os pecados da humanidade, que agora recaem sobre ele está legalmente sendo acusado pelos nossos pecados. E como o touro sacrificial fora queimado fora do campo para a oferta pelo pecado do povo, Jesus sofreu e morreu fora do campo como oferta pelo pecado nosso. Vocês estão entendendo, gente? Ele foi levado lá como oferta para nos purificar. Então, não que ele se torna sujo e manchado, portanto digno de morte. Digno de morte, porque agora por imputação ele recebe os pecados da humanidade, e sem sacrifício não há remissão de pecados. Não há. Por imputação é acoplado nele os nossos pecados que ele não merecia. E como tal, uma vez que lhe foi imputado, ele tem que ir para fora do acampamento. Ele não pode ficar mais dentro do acampamento. E para lá vai ele junto com os impuros e os contaminados. O profeta Isaías disse que por natureza todas as nossas justiças são como panos de menstruação. E para onde ia o pano de menstruação? Tem que ser queimado aonde? Fora do acampamento. Ele toma sobre si os impuros, toma sobre si os imundos, toma sobre si os nossos panos de menstruação de nossa justiça e leva para fora do acampamento, e João diz que o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado, tornando o nosso vermelho escarlate, panos imundos tão brancos como a neve. Isaías 1,18. Deus estava, como se Deus estivesse derramando sobre ele a ira pelos pecados da humanidade. Não tinha como escapar. É neste unigênito Filho de Deus que os pecados da humanidade foram imputados, e Jesus sofre totalmente a morte da angústia, a ponto de ele uma hora dizer: Pai,
se possível, passa de mim este cálice. Mas, graças a Deus, Deus não respondeu a oração do seu filho, porque se ele tivesse respondido, era você e eu que tínhamos que ir para fora do acampamento para pagarmos pelos nossos pecados. Graças, Senhor, muito obrigado por não ter respondido a oração do teu filho. Essa é uma oração que Deus não respondeu. Então ele bebe a condenação seca e amarga de todos aqueles os quais ele representava, para que ninguém, preste atenção nisso, isso é bênção, para que ninguém a quem ele representasse precisasse ser punido fora do acampamento. Ele toma sobre si os pecados pela imputação e foi totalmente punido por eles fora do acampamento. E por que Jesus sofreu fora do acampamento, fora da porta? Não despreze essa pergunta, porque a resposta a essa pergunta, qual pergunta? Por que ele sofre fora da porta? É a resposta para a nossa espiritualidade e missão. Se entendermos isso, entenderemos o propósito da espiritualidade e o propósito da nossa missão. O tema desta noite é cristãos que se movem para fora das portas. Fora. E o texto responde, você pode ficar bem colada com a sua Bíblia. Ele sofre fora das portas, diz o versículo 12, a fim, finalidade e propósito de santificar o povo com o seu próprio sangue. Preste atenção nisso. Porque é que Jesus é levado para fora das portas e ali é sacrificado? O texto responde: para te santificar. Para te santificar. É muito importante entender esse trânsito de ofertas pelo pecado e as suas geografias. Por isso o autor esclarece para nós. Ele diz assim, lá em Êxodo: o sumo sacerdote, veja, preste atenção na dinâmica, para você entender o que é que Jesus fez por você. Não desvie o seu pensamento, não desvie a sua atenção. É muito profundo aquilo que esse autor está querendo nos ensinar. Ele diz que esse ritual segue o seguinte trânsito: o sumo sacerdote leva o sangue dos animais até, imaginemos ali, o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas o corpo ou os corpos dos animais, do qual o sangue foi retirado, tem que ser levado para lá, para fora do acampamento. Fora do acampamento, e lá vai ser queimado o couro, a carne, o excremento, porque isso tem que ser pela oferta do pecado. Ou seja, pega um novilho, corta, vaza o sangue num recipiente, sangue para o Santo dos Santos. Uma vez por ano o sacerdote entrava lá, pegava aqui e purificava o povo e o animal para lá, sangue para cá, Santo dos Santos, e o animal para fora do acampamento. É desta metáfora que o autor empresta para dizer a respeito de santificação para nós. Note a palavra assim. Jesus sofreu fora da porta para santificar o povo por meio do quê? Do seu próprio sangue. Sem sacrifício não há remissão de pecado. Não há. Só que no caso de Jesus, diferentemente no tempo do Antigo Testamento, que extrai-se o sangue, leva para o Santo dos Santos, pega o animal morto,
leva para fora e o queima. Diferentemente disso, tanto Jesus, como o seu sangue e o seu corpo foram levados para fora do acampamento. Veja a finalidade pela qual o autor está nos dizendo que isto aconteceu: para nos santificar. Para nos santificar. Onde que Jesus foi? Fora da porta. Qual é o nome deste lugar que ele foi fora da porta? O Gólgota. Gólgota. Lá, o Gólgota. O que era o Gólgota? Literalmente, como que de um crânio. Tanta caveira, tanto corpo que já fora levado para fora desses imundos, desses impuros que sofreram fora do arraial e que morreram ali. Era tanto crânio de gente que aquilo era um lugar horripilante, feio, que você não passaria perto nunca. Você não passa nem perto do cemitério. Imagina o Gólgota. Horrível, horrível. Preste atenção o que o autor aos Hebreus está nos dizendo. Preste atenção agora, escuta bem. Ele está nos dizendo que o Gólgota, esse lugar, é o Santo dos Santos de Jesus. Nossa, como isso é possível? O Gólgota passa a ser o Santo dos Santos de Jesus. Pastor, eu não estou entendendo. Calma, calma, você vai entender. Jesus está inaugurando, vou falar primeiro a palavra teológica para explicar, mas é importante que você saiba desta palavra. Jesus está inaugurando um novo locus salvífico. Locus, lugar salvífico da salvação. Jesus está inaugurando um novo lugar da salvação. Não está entendendo? Não? Tá bom. A salvação no Antigo Testamento estava dentro do templo. No templo, administrada pelos sacerdotes, que uma vez por ano entravam no Santo dos Santos, pegavam o sangue, purificava o povo e libertava o povo. A salvação era propriedade do templo. E Jesus agora, com essa sua atitude de ir e morrer e ser levado para fora do campo, ele está descentralizando a salvação. Ele está tirando a salvação da mão do poder dos religiosos. Ele está tirando a salvação do templo, do sacerdote, dizendo: eu sou a salvação. É isso que está acontecendo. Deus inaugura por meio do seu Filho o novo local da salvação. Diz a Igreja Católica: nulla ecclesia, ou seja, fora da igreja não há salvação. Mentira! Fora de Cristo não há salvação. Porque Paulo diz que ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. A igreja é o corpo dele. Mas os Deus, lá em Apocalipse capítulo 7, João revela dizendo assim: minha é a salvação. Minha é a salvação. Jesus, Deus em Jesus está tirando o poder da salvação da mão dos líderes religiosos e colocando em Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré. Está fazendo sentido? Está caindo? E quando ele vai para lá, para nos santificar, ele está dizendo
que a igreja, o templo de Jerusalém, os sacerdotes, a religião, não tem o poder de santificar ninguém. Que santificação não se trata de ritualismo. Tira o véu, põe o véu. Canta, não canta. Vai, não vai. Faz, não faz. Não há santificação sem Jesus. Você pode fazer o que você quiser na tua vida. Plantar bananeira. Orar 7 vezes por dia o Pai Nosso. Só Jesus te santifica. Só Jesus. E Ele morreu ali para te santificar. E eu acho isso daqui extremamente intrigante. Porque os membros da igreja entendem, muitas vezes, que para se santificar você tem que ir em acampamento. Carnaval. Que você tem que ir para determinadas atividades. Cumprir determinadas atividades, fazer determinadas coisas. Tem um grupo no Brasil que fala de um tal de encontro com Deus, que você só vai ser santificado depois que você fizer o encontro com Deus. E nós, seres humanos, religiosos que somos, vamos criando cercas, limites para dizer isso é santidade, isso não é santidade, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Mas o teu Senhor e o meu Senhor, o Senhor da história, foi para fora da porta para te santificar. Ele não foi para a igreja. Graças a Deus, o caixão dele, os lençóis em que ele estava enterrado, não foi colocado dentro do templo de Jerusalém, para que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, naquela pompa, imponência, com suas vestes talares, viessem velar o corpo de Jesus, como se ele fosse propriedade deles e da igreja e do templo. Deus, na sua infinita graça e sabedoria, leva o teu filho para os excluídos da sociedade e vai para fora e sofre lá fora. E ele só fez isso por uma razão: porque ele te ama, porque ele quer te santificar e nos santificar. E agora o autor começa de agora em diante a bater firme. Vai doer, eu vou te avisar. De agora em diante você abra bem o teu olho ou dorme de vez. Eu já estou te dando a chance agora. Ou você dorme de vez, se quiser levantar e sair, aproveita. Vou dar até um tempinho aqui, porque de agora em diante vai doer. Está preparado? Eu não quero te machucar. É o autor aos Hebreus, né? O Sérgio falou assim: pegou firme, pegou. Eu não, Sérgio. É a palavra. Mas de agora em diante vai doer. Está preparado? O autor aos Hebreus agora sai de Jesus e vem a nós. Falou, isso é o que aconteceu com ele. Agora eu quero ter um papo com você aqui, ó, no pé da orelha. Eu e você. O versículo 13 diz: portanto, quando a gente estuda português, a gente sabe, né? Ou seja, já que aconteceu tudo isso, portanto, o que diz o texto bíblico, irmãos e irmãs? Versículo 13: portanto, o que? Saiamos o que? Desculpa estar gravando, tá? O que nós temos que fazer? Sair para onde? Para fora onde, gente? Do acampamento. Portanto, saiamos até ele fora da porta, fora do acampamento. Sair é sair mesmo, é literalmente sair. E para onde? Para fora da porta. Por quê? Por que nós vamos sair?
Eis a revelação. Eis a revelação. Nós vamos sair para santificar as pessoas. Como pastor? Assim como Jesus saiu e sofreu fora da porta, o autor está dizendo, vocês também vão para lá. Porque ele está inaugurando agora, se para Jesus, vocês estão comigo, gente? Porque se para Jesus está sendo inaugurado um novo locus salvífico, um novo lugar da salvação, tirado da mão dos poderes dos religiosos, o autor aos Hebreus está dizendo que ele também está nos ensinando que está sendo inaugurado um novo local da santificação. O local da santificação não é a igreja. Deus pode até usá-la. Ou seja, o local, o locus da vivência, da santificação, da santidade, não é dentro da igreja. O que o autor está dizendo é que assim como, portanto, como Jesus saiu e inaugurou um novo lugar da salvação lá fora, fora do acampamento, vocês também vão sair para fora das portas para viver uma vida de santidade lá. Porque dentro da igreja, meu irmão, dentro da igreja até o diabo é santo. Meu Deus. Só que vai começar a apertar esse negócio. Tem misericórdia de nós, Senhor. E o versículo 13, na parte B, diz o seguinte: saiamos para fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Não, você está de brincadeira. E agora? Agora é o seguinte, meu, você vai ser desonrado por causa de Jesus lá fora. Ele diria para você: welcome to the club, bem-vindo ao meu time. Ele suportou a desonra. Agora, quando você for desonrado, é lá que você vai ter que viver a tua santidade. Onde? No meio dos imundos, dos leprosos, dos blasfemadores, isso. No meio onde há corrupção, Jesus não se privou disso, por que você se privaria? Mas com uma consciência maravilhosa. Qual? Que o versículo 14 diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Porque a nossa cidadania, ela está nos céus. Então, eu vou sofrer tudo isso consciente de que estou indo para um lugar onde o próprio Cristo comprou para mim. Diante de tão poderosa metáfora, irmãos e irmãs, de amor e sacrifício encontrados em Jesus, o autor agora faz um desafio para nós. Qual o desafio? Ele nos conclama a agirmos. Porque tem muita gente que quer o Cristo Salvador, mas não quer o Cristo Senhor na sua vida. Muito cristão, que se diz cristão, e que quer o Cristo que o salvou, mas não quer o senhorio dele sobre a sua vida. Agora, o autor nos conclama a ação. Santidade tem que sair do teu quarto. Santidade tem que sair da igreja. Santidade tem que sair de você. Tem que ir para a rua, tem que ir para ir com os malfeitores, tem que ir para fora da porta. É isso que o autor aos Hebreus está nos ensinando, tem que ir para fora da porta. E lá fora da porta, e os crentes acham que esse próximo versículo aqui é para aqueles que estão dentro da porta. Não leem a Bíblia.
não sabe interpretar. Esse versículo aqui que nós vamos ler agora, pode até ser usado no momento em que a gente vai adorar a Deus comunitariamente, mas não foi com essa intenção que o autor aos Hebreus escreveu. E agora ele diz, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E às vezes nós falamos aqui na adoração, vamos oferecer um sacrifício de louvor. Que sacrifício tem cantar? A minha tem um pouco porque dói minha garganta, então eu às vezes nem canto ali para reservar quando eu vou falar. Para mim esse é o único sacrifício que tem, ela fica queimando, ardida. Que sacrifício tem cantar? Céu lindo, céu, céu lindo. Que sacrifício tem cantar? O que o autor está dizendo é o seguinte: nós vamos sair, para onde, gente? E lá fora da porta nós vamos ser instrumentos para a santificação, viver a santidade, certo? É isso que ele está falando, só relembrando. E lá fora da porta eu vou fazer o quê? Eu vou oferecer, por meio de Jesus, o quê? Sacrifício a quem? A sociedade? Isso Jesus já fez. Você não vai se sacrificar para a sociedade. Coitado da sociedade se você sacrificar por ela. A gente não consegue espiar nem o nosso pecado, que dirá dos outros. Eu vou para fora da porta e eu vou oferecer, me oferecer como um sacrifício a Deus. A Deus, que é fruto daquele que confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, porque Ele foi para fora da porta para conquistar isso por mim e por você. E então quem entende isso agora responde a Deus e diz: Senhor, assim como teu filho foi sacrificado fora da porta para me salvar, eu me ofereço a ti como um sacrifício vivo, de santificação, para que as pessoas que estão fora da porta te encontrem também. Conta comigo, Senhor, eu sou esse sacrifício. Não é que você está tomando o lugar de Jesus, você está instrumentalizando Jesus para os outros. Meu Deus, para que não fique dúvidas, e eu já estou quase terminando, entre nós nessa noite, porque pode ficar uma dúvida, mas eu faço o que para me sacrificar? Já que Jesus já morreu, eu faço o que? E o autor não quer deixar, nem para mim e para você, sombra de dúvida alguma. Ele vem e elimina, corta toda possibilidade de dúvida do que ele entende ser sacrifício. E o versículo seguinte diz: o que é sacrifício de louvor? É cantar? Bom, ele diz, versículo 16: não se esqueçam de fazer o bem. Isso é sacrifício. Fala a verdade, se fazer o bem não dói. Senhor, ela não merece. Já começa. Mas fazer o bem para aquele não xinga, é esse mesmo. Vai fazer o bem. O que é lindo nas Escrituras é que ela afirma que Jesus andava por toda a parte fazendo o bem. Gente, tem hora que fazer o bem para alguém, mas parece que está arrancando um pedaço do pé da gente, né? Você tem vontade de dar um chute naquela desgramada. Mas você ainda tem que fazer o bem. Eu me apresento como um sacrifício para o bem dos outros. Eu sei que Deus está falando aqui nessa noite. Eu sei que
que vai ter gente que vai precisar sair daqui nessa noite e acertar contas com muitas situações na vida. Nós não guardamos rancor. Ah, que você não conhece o meu pai. Eu não preciso conhecer, eu conheço a cruz que o liberta. Eu conheço a cruz que o liberta. O que te compete? Fazer o bem. Isso dói. E a segunda coisa que ele fala, meu Deus, é difícil. Fazer o bem e repartir com os outros o que você tem. Para pensar. Sacrifício fora da porta é o seguinte: faça o bem. Para quem? Para todo mundo. E o que mais que eu faço fora da porta? Diz o texto bíblico, versículo 16: e de repartir com os outros o que vocês têm. Como termina? Pois de tais, leiam comigo, versículo 16, como é que ele vai terminar? Pois de tais, Deus, você não precisa perguntar para Deus, o Senhor gosta do que, Senhor? Você pode ter certeza que se você fizer o bem, e repartir o que você tem, você está no centro da vontade de Deus. Repartir o quê? O que você tem. Ah, mas eu não tenho. Não reparta. Reparta o que você tem. Ah, mas está falando apenas de bens materiais? Não necessariamente. Você tem fé? Reparte. Você tem alegria? Reparte. Você tem esperança? Reparte. Tenho 2 televisões em casa e sei de alguém que reparte. Ganhei um extra, quem sabe no trabalho essa semana, reparte com quem não tem. Aí é ruim, hein? E a gente tem a cara de pau, muitas vezes, de dizer: eu sou um cristão. Esses são os sacrifícios que Deus te agrada. Mas Ele não está pedindo nada que Jesus não tenha feito. Jesus fez o bem para nós ou não? Jesus fez bem para você? Não? Ele te fez algum bem? Não? Eu te pergunto, Ele continua te fazendo bem? Não? E eu vos pergunto, irmãos e irmãs, Ele repartiu alguma coisinha com vocês? Só a vida dele. Só a vida dele Ele repartiu, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida aos seus amigos, aos outros. Reparta o que você tem, meu irmão. Reparta. Pedro diz assim, irmãos e irmãs: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Você é um seguidor de Jesus? Na sociedade, fora da porta, o que é que nós vamos fazer? Aquilo que eu disse de manhã, nós vamos construir pontes. Experimenta visitar a sua vizinha, que é uma encruada, uma encalacrada, uma cara de bulldog, que na verdade não deveria usar sandália, mas deveria usar, que negócio coloca em cavalo, como chama? É isso aí, a ferradura, só dá patada. Experimenta, vai lá e leva um bolinho de fubá, senta com ela, fala assim: eu trouxe um bolinho para a gente tomar um café juntos. Todo mundo só dá para ela o que ela dá para os outros, que é batata, e você faz o bem para ela. Eu
sou ponte. Estou fazendo o bem. Ah, mas não merece. Então para com essa besteira, hein? Para com essa besteira. Porque se tem alguém que não merece aqui nessa noite, que tenha recebido o bem de Jesus, é você. E agora você vai usar para o outro. E vai, ele não merece. E você merecia alguma coisa. E nós vamos fazer o bem. E nós vamos repartir com os outros aquilo que nós temos e eles não têm. Concluindo, irmãos e irmãs, uma conclusão meio louca, não sei nem se está certo, se não está, não sei. Honestamente eu não sei, meio louca, meio maluca. Parece que não tem nada a ver com esse texto, mas parece que tem. Eu não sei, mas eu vou concluir, está sendo gravado, qualquer coisa a gente deleta no final. Eu quero concluir dizendo: Jesus, o burro e a igreja. Jesus, o burro e a igreja. Eu não sei porquê, mas certa vez eu fui levado a pensar no burro, no jumento. E eu nunca havia pensado no jumento. Quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, e as multidões vão aplaudindo e gritando, e celebrando e cantando louvores, mantos e palmas. Tem até um canto que a gente canta espalhando: vai o Filho de Deus, né, que alegre vem, lá bem ao longe vem, aquele montado no jumento, aquela coisa toda. E o texto bíblico diz: Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E eu não sei porquê, um dia eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar no jumento. Vê se tem cabimento pensar no jumento. Mas eu pensei no jumento. E por algum momento eu acho que aquele jumento pensou que tudo aquilo era para ele. E jogava as palmas no chão, e os mantos e as roupas, e quanto mais jogava, o jumento balançava aquele rabão dele. Eu fico imaginando ele andando com aquele negócio, e o povo cantando: glória a Deus, Hosana. E quanto mais cantava, ele balançava as orelhonas e o rabão. Meu Deus, imagine isso sendo gravado. Que mico eu estou passando aqui em cima. Iam caminhando, e Jesus se segurando. E o pinhão. Eu fico imaginando Jesus tendo que segurar, e o jumento cada vez mais alegre, mais excitado, mais feliz, já dando pulo de alegria, o rabão dele para lá e para cá, e ele, quanto mais palma, ele... Eu acho que ele pensava que tudo aquilo era para ele, pô. Quando você entra em casa lá, você faz um alegro lá pro cachorro, e já vai no rabão dele, já pula em cima de você, é para ele que você está fazendo essa festa, e o burro estava achando que era para ele. Eu acho, porque eu sou burro, mas acho que não como aquele burro, para entender o que se passava dentro dele. Quem sabe alguns colegas burros do lado dele entendiam. Só que esse burro, esse jumento, não sabia que ele apenas e simplesmente estava sendo um instrumento para levar o mensageiro com a sua mensagem. Ele não sabia. Ele achava que tudo era para ele, possivelmente. Ele não tinha entendimento de que o que ele estava carregando no lombo dele. Ele simplesmente estava carregando aquele que estava entrando em Jerusalém, que era o mensageiro enviado por Deus para salvar a humanidade, e que esse mensageiro tinha uma mensagem. Ele não sabia. Às vezes eu acho que a igreja é que nem o burro. É que nem o burro. A gente acha que tudo o que acontece é para nós. E as coisas começam a acontecer, a gente e começa a balançar o rabão da igreja. É para nós, é para nossa glória, é para a gente. E a igreja vai dando pulo de alegria, achando que é para ela, tudo é para ela. E ela se esqueceu que ela é um instrumento para carregar o mensageiro com a sua mensagem. Irmãos e irmãs, que jeito mais esdrúxulo
de terminar uma mensagem. Depois de tanta teologia que nós vimos aqui nessa noite, e de sacrifícios e tudo mais, eu quero convocar que os jumentos e as jumentas, que somos nós, levemos Jesus para fora das portas, lá fora, porque quando nós sairmos e formos viver o projeto de santidade de Deus para fora das portas, não pense que isso tem a ver com você, para que você não balance o seu rabo e fale: Inhom, salvei 10, Inhom, mais 30, não tem nada a ver com você e comigo, porque nós continuamos carregando sobre nós aquele que tem a mensagem e aquele que é o mensageiro, irmãos e irmãs. Aquele que tem a mensagem e é o mensageiro. Quer ser renovado? Queremos viver uma vida de renovação dentro da igreja, para que não reste nenhuma sombra de dúvida. E eu digo literalmente, em nome de Jesus, estaria eu nesta noite desprezando a igreja, não esta, mas a igreja de Cristo? Estaria eu dizendo que a igreja não serve para nada? Não, porque lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, 25, capítulo 10, 25, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não abandonemos a comunidade de fé. Ele entende qual é o papel da igreja, mas o que o autor está dizendo é o seguinte: você quer ser santo? Quer ter uma vida relevante? Saia para fora das portas. Faz o que Jesus fez. Essa igreja não terá como ser renovada se você não renovar a tua vida para servir fora das portas, porque tudo que acontece aqui dentro não tem nada a ver com você. Vou dizer de novo: tudo o que acontece aqui dentro não tem nada a ver com a gente, é para nos preparar para irmos para fora, e para fora. Que tal? Vamos fazer isso? Vamos para fora? Vamos lá fora viver o projeto de Deus? Que Deus nos livre das ambições humanas e pecaminosas. Nós não queremos encher essa igreja, nós queremos que ela seja cheia de Jesus e vai para fora. Nós queremos ser uma igreja grande aos olhos da sociedade e aos nossos olhos, ou queremos ser uma grande igreja aos olhos de Deus? Eu espero que todos nós queiramos ser uma grande igreja aos olhos de Deus, porque uma grande igreja aos olhos de Deus até pode ser pequena, numericamente falando, mas aos olhos de Deus ela é grande. Ela é grande. Irmãos e irmãs, se nós queremos que esta seja uma grande igreja aos olhos de Deus, eu quero conclamá-los para ir para fora da porta. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar. Não sei se cantaremos uma música, fiquem à vontade. Meu Deus, meu Deus. Senhor, vamos cantar uma música, depois eu oro.
talvez para alguns de nós, irmãos e irmãs, nessa noite, seja agora um momento, não sei, só Deus sabe, um momento de confissão. Momento de confissão. Qual confissão? Jesus sofreu fora da porta, se fez indigno, maltrapilho, excluído, para vir em nossa direção. Como que eu não vou em direção do outro? Como que eu não me aproximo do outro? Como que eu não estendo a minha mão ao necessitado? Se Ele fez isso por mim. Talvez seja um momento de confissão de alguns, eu não sei. Se for esse teu caso, confessa ao Senhor. Confessa ao Senhor. É um momento teu com Ele. Enquanto estes continuem confessando, quem sabe para alguns é um momento de celebração. Quer dizer, bendito seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem me usado para fazer isso. Tem sido uma bênção fora da porta. Tenho vivido o teu projeto de santidade lá no meu trabalho. Graças a Deus por isso. Tenho vivido esse projeto de santidade entre os meus amigos, entre os meus colegas. Graças a Deus por isso. Então não coloque sobre você o peso que você não tem. Celebre. Louve ao Senhor. Ó santo homem de Deus, Jesus, como nós te somos gratos, porque o Senhor morreu fora da porta e tirou a salvação do poder da religião, da mão daqueles que até a vendiam os novilhos, fizeram do teu templo um mercado de negócios. E o Senhor tira da mão destes o projeto da salvação do mundo e morre fora das portas. E depois ainda nos envia o teu Espírito Santo e diz: aquele templo acabou. E coloca dentro de cada um de nós o teu Santo Espírito, porque agora nós somos para a sociedade o templo do Senhor. Coisa maravilhosa. Nós somos a morada, a habitação do teu Espírito, para que fora das portas possamos te honrar, possamos te glorificar, possamos viver para ti, possamos, ó Deus, ser instrumentos de salvação, restauração, reconciliação de vidas, e viver o projeto de santidade além dos muros da igreja. E como é gostoso, ó Deus, quando então fazemos isso durante toda a nossa semana e nos reunimos em culto comunitário para entrar nos teus átrios e celebrar com o teu povo aquilo que o Senhor fez por nós, em nós e através de nós durante toda a semana. Por isso o salmista diz: entrai por suas portas com ações de graça. E quantas vezes, Senhor, eu confesso aqui que eu já entrei por suas portas sem ações. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu tenho que entrar nos seus átrios com ações de graças. E quando eu trago estas ações concretas da tua graça no meio do teu átrio, no meio do teu povo, ali então eu posso cantar e te adorar. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Aí o meu louvor faz sentido, aí o meu louvor tem pertinência, tem relevância, é verdadeiro, é verdadeiro. A Deus, eu confesso que eu já entrei muitas vezes no tabernáculo, nos teus átrios sem ações.
e cantei, e adorei, e falei, e louvei e chorei ao Senhor, mas eu não tinha nada para te oferecer. Porque quantas vezes eu entendi que a salvação, a santidade está dentro do nosso arraial. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Restaura-nos, ó Deus, nesta noite, e seremos restaurados. Encontre-nos e seremos encontrados. E tudo isso que fizemos e estamos fazendo nesta noite é porque nós, como os teus instrumentos, carregamos em nós o mensageiro com a sua mensagem. E essa mensagem é de paz, é de salvação, é mensagem de reconciliação. Não é má notícia, é boa nova, é boa notícia para todos aqueles que se apropriarem dela. A quem enviarei, diz o Senhor. Dizemos nesta noite: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Glória a Deus. Amém, meus amados. Vamos cantar e declarar ao Senhor tão profundo. Amém. O amor do Senhor, a graça do Senhor, aleluia. O amor do Senhor manifestado sobre nossas vidas. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, envolve-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso, envolve-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso, envolve-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, envolve-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só Ele. Só Ele. Se cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos.
só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vamos aplaudir o amor do Senhor, amém? Aleluia! Ele nos alcançou por sua graça, com seu imenso amor. Glória a Deus. Amém? Nós queremos abençoar a vida do Jorge e da Denise. São pessoas, amigos preciosos. Bênção do Senhor, amém, sobre nossas vidas. Gostaria que todos vocês estendessem suas mãos para cá. E ele está num novo desafio. Ele mudou-se para João Pessoa, na Paraíba, para fazer um trabalho de expansão da FTSA lá pelo Nordeste. É uma tarefa árdua, pioneira, e ele precisa muito da graça de Deus, da força do Senhor. Ele e a Denise, esse novo desafio, agora longe dos filhos, do neto, então realmente é um desprendimento em favor da missão. Amém, Jorge? Te admiro muito por isso, viu? Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós somos imensamente gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e por tudo que o Senhor fez por nós durante esses dias, através da vida do Jorge, pela presença dele na nossa casa, pela presença dele aqui nesta igreja, pela vida da Denise, por aquilo que eles ministraram no nosso coração como casal pastoral. Muito obrigado porque o Senhor cuida dos seus. Muito obrigado, Deus, pelas Tuas correções, pelos puxões de orelhas que nós precisamos ter, levar. Obrigado, Deus. E nós pedimos que Teu Espírito Santo conduza os passos deles agora, neste caminho de volta a Londrina, nos compromissos ainda que o Teu servo tem. Continue com a Tua poderosa mão, guardando, livrando. E a mesma palavra, Deus, que nós oramos aqui sobre o nosso pastor, nós oramos pela vida do Jorge, como pastor da sua igreja no Brasil e no mundo, Senhor. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída desde agora e para sempre. Que o Senhor conduza você nesse novo tempo, nesse novo passo, nessa nova direção, e que tudo aquilo que você carrega como palavra de Deus, como conhecimento, possa se espalhar, porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor se faz conhecer por toda a terra, e nada pode parar, nada pode calar a voz de Deus. Aquilo que o Senhor estabeleceu em ti, aquilo que Deus colocou como conhecimento, que se espalhe por todo o Nordeste. Pessoas que nós oramos e pedimos que Deus levantasse homens para que levasse conhecimento àquele povo sofrido. Que Deus te use como instrumento, como boca profética naquele lugar, como um instrumento para a glória de Deus. Que você possa levar e espalhar conhecimento e levantar uma geração de adoradores, uma geração de amantes da palavra, amantes que não vão negociar o evangelho, que não vão negociar aquilo que Deus tem. Que você possa ser esse instrumento e ser usado pelo Senhor. Isso nós oramos, e nós oramos como igreja, que se levante intercessores, que nós possamos nos apresentar perante o Senhor, que não venhamos nos esconder, para que possamos ser escudos e intercessores de homens como estes, que se
levante e sejam guardados tu e a tua casa e a tua família. A tua descendência será frutífera e abençoada, porque aquilo que Deus começa, Ele termina, porque Ele é Senhor, Rei dos reis, Príncipe da paz, Deus poderoso, e que esconde os seus debaixo das suas asas. Assim nós te abençoamos, Jorge. Assim nós te abençoamos e te escondemos debaixo do senhorio, porque tu está debaixo de envio, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Nós vamos tirar uma foto aqui e o pastor Jorge vai abençoar-nos, dar uma bênção sobre a igreja, amém? Queridos irmãos, pela primeira vez na minha vida eu vou ministrar essa bênção. Nunca em minha vida vi essa bênção sendo ministrada em nenhuma igreja, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Nunca. Mas é a bênção que eu entendo que nós, como igreja, mais precisamos nos dias atuais. Nunca vi essa bênção sendo ministrada. Recebamos o Senhor. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Glória a Deus. Tão profundo, tão imenso, e cobre-nos.